O debate do Paulo Fontes me trouxe algumas reflexões, mas acho que foram algum assunto que o Paulo Terra também tocou. Então eu vou tentar fazer uma consideração aqui e jogar a bola para vocês tocarem. Fiquei pensando no léxico do novo momento, né, do mundo do trabalho, em que se desfaz, né, as referências mais estruturadas, né, de classe trabalhadora, ou pelo menos que a gente tinha, né, até a década de 80 e tal, e como que surge, em especial nesse momento, né, acho que talvez nos últimos 10 anos, né, toda uma novas palavras, né, digamos assim, que trazem muito significado e impacto político sobre a classe trabalhadora, enfim, né. Então, por exemplo, né, você falou do Galo, né, e da luta dos trabalhadores uberizados e tal, e ao mesmo tempo, né, em que a gente tem um processo de construção desse setor, pelo menos a leitura que o capitalismo coloca, né, é que agora você não é mais um trabalhador precarizado, desempregado, que tem que colocar tudo para conseguir trabalhar de uma forma extremamente exploratória, né, e tal, que é o empreendedorismo, né? Agora todo mundo é empreendedor, ninguém mais é desempregado. Você está desempregado, vai vender um brigadeiro na esquina e agora você é um empreendedor, né? Não é mais um desempregado precarizado, né? Mas ao mesmo tempo, como os trabalhadores plataformizados percebem muito nitidamente a relação de classe envolvida ali, né? O trabalhador do Uber, quando ele vê que 25% do que ele ganhou, e às vezes mais, vai para a empresa, que ele tem que trabalhar 14 horas por dia, que não tem nenhum direito trabalhista e todo o gasto com o carro, enfim, com a sua saúde e tudo mais, fica colocado a cargo dele, fica nítido, né, essa relação de classe que está colocada ali, ainda que isso muitas vezes apareça para esses trabalhadores como uma oposição à empresa, né, e não a relação de classe ali colocada. Por outro lado, uma outra coisa que tem me chamado muita atenção, e isso está muito presente, sei lá, talvez esse ano passado, não sei, no mundo da internet, que é um ataque à CLT dos jovens, né, em geral, assim, né, quem tem 30 a menos, tem todo um discurso sendo construído na internet, é o trabalhador CLT, né, e aí é o trabalhador ferrado, não sei o quê, você não tem que almejar ser um trabalhador CLT, né, enfim, todo um discurso contra, né, a CLT, que vem ao mesmo tempo com esse debate de que você não tem que ser um trabalhador CLT, você tem que ser um empreendedor, mesmo que esse empreendedor seja um empreendedor, né, que é a classe trabalhadora ferrada, né. Então eu fiquei pensando um pouco, né, como que esses dois casos, né, o ataque à CLT, isso, né, a CLT ela não é vista mais como uma garantidora de direitos, e sim como o exemplo da sua exploração, né, e que você seria menos explorado se você não fosse um trabalhador CLT. E aí fiquei pensando um pouco nessas duas relações, né, e esse debate sobre o desfazer-se da classe operária, né, que muitas vezes ele não é econômico, ele não é social, mas ele é cultural, né, e ele está sendo feito bastante, né. Enfim, né, então assim, ao mesmo tempo, a gente vem visto muitos movimentos da classe trabalhadora que têm se mobilizado a partir de outros lugares, de outras identidades e tal, né, enfim, então são alertas, né, que vão se ligando à forma como a gente vai construindo essas palavras, né, em torno da luta dos trabalhadores e da própria definição do que é trabalhador hoje em dia, e que vai se desfazendo também essa relação de oposição de classes e tal, enfim, que é importante e que é um papel fundamental do entender-se, né, como classe e tal. Enfim, é um pouco um devaneio, mas queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Mais alguém? Tomou coragem? Então vamos voltar e aí se alguém toma coragem, a gente... Bem, alô? Obrigado pelas questões.
São questões difíceis, né? Na verdade, eu não tenho uma resposta exata para elas, são mais comentários, mas permite, enfim, trazer mais coisas, pensar outras. Não vou conseguir responder diretamente, mas, enfim, vou fazer também, já que o devaneio está liberado, eu vou também me permitir aqui um pouco falar. Bem, a questão do Marcos, né? Do primeiro, e que acho que dialoga com, embora a pergunta não tenha sido feita para mim, mas acho que dialoga um pouco com essa última questão que foi feita diretamente para o Paulo, para o outro Paulo, que é um pouco essa, digamos, essa tensão entre ação direta e lei e negociação, vamos colocar nesses termos, se eu entendi bem. É uma tensão que está na obra do Thompson, e eu diria que é uma tensão que está na vida social da história dos trabalhadores desde sempre. Desde sempre numa fase muito boa dos historiadores dizer, mas enfim, há muito tempo. E acho que assim, talvez a gente tenha que desconstruir um pouco essa posição nesses termos. Né? O que eu quero dizer com isso? Que talvez elas não sejam polos tão distantes. Em algumas circunstâncias históricas elas podem se polarizar, e aí em momentos repressivos, em momentos ditatoriais, isso fica mais claro, mas em outros momentos não necessariamente. Essas coisas estão, afinal de contas, muitas das ações diretas são para conquistar negociação, para conquistar reconhecimento. Então acho que isso, essas porosidades são importantes da gente levar em conta, porque se a gente polariza o tempo todo, a gente perde de vista justamente essas minúcias desse processo. E acho que isso remete a uma coisa importante, né? O Thompson não gostava da expressão history from below, né? Que foi a forma como o movimento da qual ele fez parte, os historiadores marxistas britânicos passaram a ser chamados, né, a trademark deles internacional, porque justamente ela parecia perder de vista o aspecto fundamentalmente relacional que estava na perspectiva que eles estavam trazendo. Né? Você não faz boa história do trabalho se você não entende o Estado, os patrões, se você não percebe a luta de classes, como luta de classes. Você faz uma história exclusiva da classe trabalhadora sem perceber esses processos, na verdade você não está sendo thompsoniano, se você quer ser. Né? Você está... então, porque boa parte dessas das ações da classe trabalhadora estão condicionadas, por exemplo, na sociedade capitalista, estão obviamente condicionadas pelo domínio de classe, pelo domínio do Estado, os trabalhadores estão agindo de maneira assimétrica. Isso é uma crítica que eu acho que inclusive deve ser feita a uma parte significativa, uma parte importante da própria história social do trabalho, que às vezes lida, né, essas ideias de resistência, de agência, muitas vezes, a meu ver, chegam a um certo limite perigoso, que parece que as classes que a classe trabalhadora pode tudo. E na sociedade capitalista não pode, obviamente não pode. Então acho que isso leva a gente a pensar, me parece, nesse aspecto fundamental da obra thompsoniana, que é o The Making é uma obra absolutamente relacional. Ele está falando o tempo todo ali da função do Estado, da gentry, né? Acho que é importante. Então acho que isso ajuda talvez a refletir um pouco sobre a tua questão, metendo o bedelho um pouco aí nas coisas do Paulo, mas como você também jogou a bola para mim, eu me permito. Arthur, né? Grande Arthur. Tu fez curso comigo agora, por isso que eu estou brincando com ele. Só vou falar isso, Arthur. Ele se gostou. Fica tranquilo, ele já ficou assim, não, fica tranquilo. Tá.
Bem, aí eu acho que assim, quando eu estou falando aqui mundo industrial, quando estou falando de trabalhadores industriais, tem uma perspectiva que, obviamente, está centrada diretamente no mundo dos trabalhadores da indústria, naquilo que ficou configurado durante um certo período como uma classe operária clássica, né? Vamos dizer assim. Mas eu estou mais interessado aqui, acho que muitos autores também, em pensar uma certa estruturação social que vai além desses atores. Esses atores são fundamentais, são importantes. É mais ou menos como a indústria estruturou a sociedade capitalista durante décadas, né? Então, isso significa dizer que mesmo aquele trabalhador que não estava diretamente ligado à produção, né, operário, família, etc., ele estava inserido em relações onde a indústria tinha um papel estruturante. Isso é percebido no cotidiano no caso brasileiro, por exemplo, isso é fortemente percebido no cotidiano dos trabalhadores. Esse lugar ambíguo, porque isso vai trazer um pouco para a sua questão, um pouco esse lugar ambíguo que o emprego industrial teve, né, no imaginário popular, então vou colocar assim para facilitar, durante décadas, que é ao mesmo tempo um objeto de desejo e ao mesmo tempo objeto de desejo, fascina, porque em tese, especialmente nas indústrias consideradas modernas, né, então seriam empregos melhores, você teria mais direitos garantidos, etc. E ao mesmo tempo esse lugar digamos, do despotismo fabril, né? Então esse lugar da opressão, esse lugar do enclausuramento, né? Que uma fábrica significa, dos problemas de saúde, etc. Quer dizer, a boa parte das lutas sociais operárias do século XX brasileiro se deram justamente nessa intersecção entre esses dois imaginários. E esses imaginários, Arthur, já estou terminando, eu acho que vão além, de novo, né, acho que tem a ver com a resposta que eu dei anteriormente. Eu falo um pouco isso no texto, né? A industrialização era um objetivo, isso mudou muito, né? Qualquer governo, durante algumas décadas, via na industrialização um objetivo político de desenvolvimento. Tanto, o nome dos países desenvolvidos durante décadas era sinônimo de você falar países industrializados. Até hoje um pouco, mas hoje menos. Você falava países industrializados, você estava se referindo. Então, eu acho que isso configura um certo imaginário industrial, que é ao qual eu também estou me referindo. Então, vai além de saber se é perto, longe. Enfim, não sei se eu respondi essa questão, mas algumas. E, enfim, essa questão do léxico é algo que como eu falei aqui, me toca, né? Como historiador que estudou, viveu parcialmente, né, na adolescência, mas como estudou um momento em que essa linguagem do trabalho era uma linguagem que tinha sido naturalizada na sociedade, não era só o ser trabalhador. A questão de você ser trabalhador é um auto-reconhecimento, mas é um reconhecimento social. O Estado tinha trabalhadores patrões. Então o léxico é importante. Ele faz parte da configuração dos processos de formação de classe, né? Porque ele tem a ver com reconhecimento. Então eu diria, para responder bem, não tenho uma resposta, mas para dialogar com o que você falou, eu concordo, que por causa disso foi fundamental na era neoliberal não apenas quebrar o movimento sindical, não apenas reestruturar as formas de produção, mas foi fundamental quebrar uma determinada linguagem e tornar essa linguagem associada ao antigo, ao ultrapassado, um pouco isso que algumas das autoras e autores que eu citei aqui falam. Isso até antropomorfizado nos próprios corpos desses
antigos trabalhadores, né? É meio como são relíquias, né? Pessoas que não têm, como muitos deles são de fato pessoas mais idosas, né? Isso meio que facilita esse processo de antropomorfização que alguns autores citam. Então, eu acho que essa questão do léxico é algo ainda pouco estudado, inclusive na ciência. Não é um tema muito dos historiadores, né, obviamente, mas porque é pouco estudado e quando é visto numa chave muito, como eu vou chamar, um pouco simplista de denúncia. Eles não percebem que eles não são empreendedores. Que bobos que eles são. Na verdade, eles são trabalhadores precarizados. Eu acho que a gente precisa entender essa subjetivação de por que esses termos colam, por que essas pessoas querem ser chamadas assim, né? E isso tem a ver com o fato de a gente não fazer nenhuma nostalgia em relação ao passado industrial. Não era tão legal assim ser um trabalhador, ser um operário, entendeu? Assim, a ideia de você não ter um patrão, se imaginar, é um imaginário que sempre teve presente na classe trabalhadora. Né? Você sempre teve presente à esquerda, né? Se a gente pega os anos 70 todo o discurso do obreirismo, que é muito forte, por exemplo, aqui no Brasil, é um discurso assim, a gente... lá era assim, a gente não precisa do patrão porque a gente mesmo vai gerir a fábrica. Isso vai ser a superação do capitalismo, então volta toda uma série de ideias de autogestão, esse tipo de coisa. Mas no discurso popular, eu não vou ser operário porque eu vou montar uma oficina mecânica, porque eu vou ter um táxi. Né? Então isso, nesse sentido, não é tão novo. Ele é novo porque ele ganhou um nome, ele é novo por várias razões, porque isso está muito mais estruturado, não estou comparando. Não estou simplesmente dizendo que é a mesma coisa. Mas o que eu quero dizer é que na própria subjetividade do operário industrial clássico dos anos 50, 60, 70, elementos disso já estavam presentes. E é importante a gente considerar isso, porque senão a gente tem um discurso muito condescendente, né, no sentido tocqueviliano, com os trabalhadores atuais. Como se faltasse a ele a consciência, a gente que sabe de tudo. Vai lá e diz, não, vocês não são empreendedores, vocês estão tudo enganados, vocês são trabalhadores precarizados. E, bom, acho que esse é o risco que a gente corre quando a gente não se alerta para compreender esses processos de subjetivação que na verdade, são uma derrota histórica, né, que podem, e é um pouco, no final desse texto, na verdade, tem um certo tom de otimismo, no sentido de que perceber que esses processos as derrotas nunca são derrotas completas, no sentido de que elas estão, por isso que eu comparo, né, eu uso o Thompson para comparar com o próprio processo do nascimento da Revolução Industrial, quando novos processos de subjetivação estavam acontecendo. E como que ele mostra que tem uma conexão, que isso, na verdade, forjou novas formas de luta, novos repertórios, etc., que estão começando a aparecer. A gente não sabe exatamente como essas formas vão se dar, mas como eu disse, qualquer que sejam essas formas, elas estão conectadas com o século XX, né, com as experiências de luta do século XX. Bem, são devaneios. Eu vou responder para o Igor e para o Marco de forma um pouco conjunta, né? Eu já estava prevendo isso ao longo das intervenções de vocês, ao longo do seminário, que a gente teria, vou dizer um debate, mas um diálogo, né? Eu acho que eu prefiro pensar assim. E aí, Igor, eu acho que não dá para dissociar a última parte de todo o livro, né? Porque o que está em jogo são os sentidos do direito, né? Os sentidos da lei, isso está presente no livro todo, né? Então, de que forma os trabalhadores entendiam que tinham direito, né, os moradores, os parques, enfim, ou quem trabalhava, né? O que eles entendiam por direito? Eu acho que isso está lá no final, mas está permeando toda a obra, né?
E eu também, é claro, eu não estou aqui para defender todos os historiadores brasileiros que trataram sobre a lei, não tenho a menor intenção de fazer isso, né? Mas posso sim falar um pouco, claro, sobre mim e sobre esses autores que eu citei. Não vou falar sobre você, Flávio, você está aqui, você fala, né? Que eu acho que essa ideia é muito importante, né? Por quê? E aí, voltando um pouco, dialogando com o Fontes, né, do que ele mencionou, né, essa importância que o próprio Thompson diz de buscar, né, a classe na sua realidade concreta, né? Então, como é importante a gente também fazer o trabalho empírico e, a partir dessa realidade concreta, como essas questões aparecem, né? Então, se no caso meu, ou da Flávia, ou da Fabiana, ou do Edilson, que está aqui, que também estudou, né, os trabalhadores ligados ao transporte marítimo no Rio de Janeiro, né? Se a gente encontra petições, se a gente encontra greves, enfim, né, relacionadas à lei, como que a gente lida com isso, né? Então, eu acho que a ideia presente, vou falar do meu trabalho agora, né, é justamente como isso faz pensar os sentidos que o direito e a lei podem ter para essas pessoas, no caso, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. E eu acho que, também falando por mim, que não é uma ideia de consenso, né? Então não é uma ideia, por exemplo, que há uma cultura política ou que a lei cria um consenso, né? Mas como esses trabalhadores estão pensando nisso como um meio de conflito, né? Então eu acho que é muito mais nesse sentido do que uma busca de consenso, pelo menos eu entendo a leitura nesse sentido. E para o Marco, né, eu acho também importante a gente pensar como, na verdade, por exemplo, no início, nesse final do século XIX, início do século XX, a gente tem também correntes muito diferentes dentro do próprio movimento operário, né? Então a gente tem os que eram chamados de amarelos, né, os reformistas, você vai ter os anarquistas, enfim. Então também são possibilidades de lidar, né, com a questão da relação com o Estado e com a questão da lei de forma muito diferenciada, né? E eu acho, né, eu concordo com o Paulinho, que o Paulo Fontes, né, de como essa... na verdade, quando a gente está estudando, pelo menos foi no objeto escolhido por nós, né, como não dá para diferenciar, como esses são os elementos que fazem, a minha impressão que fazem parte mesmo de um leque, ou de um arsenal que eles vão disponibilizando, dependendo da situação concreta, né? Então não é só o que Igor falou, do lado da rebelião, né, ou a parte da lei, né, mas como em algumas situações, e no caso também de categorias específicas, né, também tem isso, né, como parte dessa categoria se relaciona com o Estado, né, mas como ela vai acionar esses sentidos diferentes. Então, como em alguns momentos vão peticionar sim, né, e como em outros vão fazer greve, inclusive contra o Código Penal, né. Então é um pouco também respondendo o Arthur, né, sobre a possibilidade de ações propositivas, né, e não só reativas do Estado nesse período antes da legislação trabalhista, né. É claro assim, que os casos estudados até agora, grande parte deles tem muito mais um aspecto reativo, né, desses dispositivos legais colocados justamente pensados sobre o controle do trabalho, né. Mas é interessante, por exemplo, essa greve que eu mencionei, né, dos cocheiros e carroceiros, feita em relação a determinados artigos do Código Penal, né, como isso vai ser usado posteriormente para ir contra o artigo que proibia a greve em geral, né? Então, como na verdade outros trabalhadores vão acionar essa greve para, inclusive, pensar se colocar contra, né, esse dispositivo do Código Penal que ia contra a greve em geral, né? Então são meios, eu acho, eles estão muitas vezes reagindo a determinadas coisas, mas também em alguns casos, né, é possível perceber também esse ponto de proposição. Fora que é importantíssimo a gente mencionar, eu acho que isso para o Marco também, né, a ideia de que esse movimento operário da Primeira República está discutindo a legislação trabalhista. Os caras estão lutando também, né, por 8 horas de trabalho, direitos de férias, né? Então, como isso também está no horizonte da classe trabalhadora naquele momento, né? Então,
por mais que a gente possa ter essa variedade, eu acho importante reforçar, né? A gente tem os reformistas, tem os anarquistas, tem os socialistas, enfim, e dentro desses também algumas gradações, né? Mas como há também nessas diferenças uma pauta comum pela questão dos direitos trabalhistas, né? Que é algo, não todos, mas isso está no horizonte de diversos movimentos do período, né? Então acho que é reforçar isso, né? Que a perspectiva, eu vou falar por mim, né? Não é pensar essa relação com a lei no sentido da criação do consenso, né? Mas justamente como uma esfera de conflito e principalmente de acionar os sentidos que esses trabalhadores estão usando nesses dispositivos que são muitas vezes, claro, né, de forma bem clara, como uma forma de controle do Estado sobre, né, enfim, seus corpos, enfim, seus fazeres. E eu quero só mencionar uma coisa, né, que também em relação a essa historiografia do trabalho, Thompson aparece quase como a única referência na discussão da legislação, né? E aí aqui na UF, enfim, a Marissa está aqui, o Edilson, o Arthur, a gente se propôs, enfim, vamos tentar ler uma outra historiografia sobre o direito, né? Uma outra historiografia legal, enfim, né? E aí a gente começou a ler o pessoal de Frankfurt, Global Legal History, História das Normatividades, enfim, né? E aí, no fundo, a gente volta a Thompson, porque, assim, classe some desses textos. É impressionante, assim, tá falando de história legal, né? Das diferentes normatividades, não tem classe, né? Então, eu acho que... E o conflito também, como aspecto que muitas vezes some dessa história do direito, que hoje em dia é tão... E é interessante, porque agora tem até uma onda que os Senhores Caçadores teve um certo sucesso na história do direito americano, que era chamada Legal History from the Law, né, nos anos 80. E hoje em dia está surgindo também na Alemanha uma chamada Legal History from the Ground, né, que é claro que tem uma forte inspiração thompsiana, mas também obliterado, nem citam Thompson, né? Enfim, mas essa ideia dos de baixo, mas que a classe também não aparece, enfim, então diria que é uma inspiração um tanto domesticadora. Que? Não, com certeza. Então, falar um pouco desse exercício também que a gente fez, enfim, como na verdade a gente volta a Thompson, porque ainda é uma referência importante, né, e ligada a esse aspecto não do consenso, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Bom, pessoal, são 12h14. A gente ainda teria mais 16 minutos se alguém quiser fazer alguma questão, alguma colocação. Opa, surgiu. Ele não entendeu que era que não Acho que é almoçado. Oi, Paulo. Só para tentar repor minha discussão de fato. Assim, não foi uma crítica, não podia ser um embate, porque não foi uma crítica mesmo. Foi a possibilidade de fazer uma interpretação mesmo do fato da minha leitura, e acho que faltou um detalhe na minha fala. O texto de Senhores e Caçadores nasce na Universidade de Michigan, dentro de um grupo social, dentro de um grupo que estuda a história social do crime. Onde está Peter Linebaugh, Douglas Hay, Marcus Hedge, que alguns historiadores que estudam a história social do crime. A minha questão não era tanto de contestação, mas de apenas questionar a unilateralidade dessa leitura que se faz de Senhores e Caçadores como uma leitura do direito para o trabalho. Porque é um texto que nasce de é um livro que nasce de um texto sobre cartas anônimas para reagir à lei negra. Então, eles definem, o próprio Thompson definiu esse texto como um texto de história social do crime. E eu acho que ele é lido numa chave da história do trabalho em que perde essa dimensão de que o trabalhador também é criminoso, de que o trabalhador faz ações ilegais, que o trabalhador faz outros tipos de ações.
não era uma contestação, como eu falei, eu acho uma historiografia super... que avançou sobre, que colocou mais questões, que problematizou questões interessantíssimas. Coloquei até o seu texto na dimensão até do que eu também faço a chave da leitura do texto, né? Ir para o campo da greve, naquele contexto, era também para um campo da legalidade, de um conflito que não estava dentro da ordem do Estado. Não era enfim, só para repor, porque me pareceu que, de fato, minha fala talvez tenha ficado no campo do antagonismo, essa leitura não é, mas é no campo da complementação. Eu estou até tentando rascunhar um texto, assim, meio que pensando na coisa do para além de senzalas e fábricas, estou tentando rascunhar alguma coisa do para além do trabalho e do crime, sabe? Tipo assim, muitos historiadores da história social do trabalho, em algum momento escreveram sobre crime. Porque a história do trabalho, inicialmente, é sempre a história da criminalização dos trabalhadores. As primeiras greves, os primeiros sindicatos, os primeiros meetings, os primeiros... E acho que a gente termina pegando um aspecto desse... O próprio Thompson fala, o trabalhador que hoje te faz um complemento deferente, amanhã é quem rouba seu galo, bate sua carteira, alguma coisa assim. Então, eu estou chamando a atenção porque eu acho que esse texto, às vezes, tem perdido essa dimensão da história do crime mesmo, uma história de uma classe trabalhadora que também pode ser violenta, pode ser brechtiana, pode ser, né, enfim, estava chamando mais atenção mesmo para essa situação. Again, I apologize for speaking in English, and apologize to the panelists if I missed some things. I was helped with the translation in the back. But I wanted to make sort of 2 points and maybe ask the two Paulos to comment on them. The first is a point about the reception of Thompson globally. In the preface, he said that causes that were lost in England might yet well be won in Asia or in Africa. Now, what seems very ironic to me is that the making of the English working class today is often not read in the English-speaking world, where in some senses it has been pushed to the sidelines because of its so-called Eurocentrism. It hasn't dealt with empire, it has not dealt with colonialism, it has not dealt with race. Yet in the very parts of the world, and I could cite India or Brazil, where those legacies of those structures of determination and oppression and exploitation, colonialism, empire, racialization, have been most pronounced. It seems to me that it has been capable for people to take Thompson's ideas, not his limitations, and translate them and negotiate them into their own experiences. So this seems to me a great irony. In the very places where one would think he would be read, he's being dismissed. In the very places where one thinks he might be dismissed, he's actually being read and creatively and imaginatively interpreted. And so, I mean, I applaud the fact that it is in Brazil where 100 years of Thompson have been more recognized than in the English-speaking world. So that's the first point. The second point is a somewhat internalist and inside story about the afterword to Whigs and Hunters. It is very difficult to read Thompson in the making of the English working class, certainly, but also in Whigs and Hunters, and also in Customs and Common, and not see the law as an instrument of class oppression. I mean, Whigs and Hunters really is about an act that was a blatant, legislative imposition of class rule. And yet, in the afterword, of course, he has a more different take, slightly. He turns it around and talks about, as Paulo said, the law from below. As he did in his political writings of the 1970s on the jury system in England. So Thompson is a big defender, it seems to me, of the law as negotiated from below and pushed in different directions. And I don't think we can lose sight of the fact that the law from above
is very much an instrument of class rule and oppression. And in fact, in the United States, you see this dramatically right now. A jury would hold Trump accountable, but the Supreme Court is going to hold him unaccountable. And so, as with everything, it is about a class struggle. And bourgeois democracy has aspects of it that, of course, in their legitimation concerns, give people rights and entitlements. But at the same time, that law always is circumscribing them, taking them away, eliminating them. And the necessity really is about, and I think Thompson was very much about this, the dialectic of using what's positive in systems of oppression and exploitation, where there will be some elements that can be turned around. But it takes, of course, class struggles to push those to the forefront. Não, acho que obrigado, Brian, pelo comentário e tal. Acho que a gente também tem que ter um certo cuidado, assim, porque a gente está falando aqui também, né, de uma presença muito forte de Thompson na historiografia do trabalho, né, mas eu acho importante reforçar que Thompson também deixou de ser muito lido na graduação dos cursos de História, né? Então, por mais que a gente esteja ressaltando aqui, a coisa não é bem assim. Eu acho que uma diferença fundamental é a importância que ele ainda tem na historiografia do trabalho. Mas fora disso é démodé, né? Cheira a coisa velha, como gente, inclusive desse departamento aqui, que é um dos maiores do Brasil, que diz que, né, o marxismo já passou, enfim, né? É coisa que a gente não deve tratar mais, enfim, já foi superado, né? Então, acho que esse é um ponto fundamental, né? A gente reforçar, porque por mais que a gente esteja celebrando, o cenário não é o mais promissor, né? Thompson é muito menos lido. Eu estava revendo o nosso programa de curso, Marcelo. Marcelo foi que criou aqui a disciplina sobre Thompson, né? E é uma disciplina que é muito pouco dada, porque só, enfim, a gente na nossa área não tem muita possibilidade de dar disciplina optativa, mas até quando ocorre, até que as disciplinas ficam bastante cheias. Eu acho que justamente a gente não tem tanto espaço, né? Mas nos cursos em geral, inclusive de teoria, dependendo do professor, aqui Thompson é tido como algo ultrapassado e as pessoas não leem mais Thompson, né? Então, acho que vamos celebrar, mas também vamos colocar as coisas como de fato tem ocorrido, né? Marxismo virou, né, algo tido como démodé, né, e tem perdido cada vez mais espaço na academia. Você reforçou muita coisa, né, da lei como opressão de classe, né, da lei também como espaço da luta de classe, né? Eu acho que isso é um ponto importantíssimo e eu quero reforçar que, pelo menos os estudos que eu mencionei aqui, não, de maneira nenhuma estão deixando de registrar isso, né? Até porque a gente está falando de um momento da história brasileira, né, em que você tem justamente essa passagem, né, do mundo do trabalho escravizado para o livre, né, transição, acabou também virando um termo complicado, né, em que a lei se torna assim, um espaço importantíssimo de opressão desses trabalhadores, né? A gente vai ter todo um arsenal. Marcelo, por exemplo, estudou, né, a questão da repressão à vadiagem. Eu tenho me voltado, Igor, sobre o crime agora também, né, como um ponto fundamental, né? Mas eu queria comentar com você, assim, que eu acho que a ideia, né, do fora da lei, né, ela também não deixa de estar percebida, eu acho que em vários desses trabalhos, né? Porque esses sujeitos estão sendo reprimidos e presos a todo momento, não só quando estão se rebelando, mas como também, muitas vezes, simplesmente por estarem na rua sem, né, ou sem trabalho ou sem fazer nada, né, em títulos como
vadios, né? Eu acho que essa perspectiva, então, da lei enquanto uma opressão de classe, né, eu não acho que ela foi de todo retirada desses textos, pelo contrário, né? Eu acho que o contexto que a gente está lidando, na verdade, na história brasileira, pelo menos desde o século XIX e de antes também, né, é impossível pensar, mas principalmente a partir do século XIX, é impossível pensar, né, deixar de pensar o papel da lei, né, nessa repressão de classe, que só vai se acirrando ao longo do século XIX. Né? Acho que é um ponto importante de reforçar. Bem, é curioso, né, Brian, de pensar que no mesmo prefácio que ele fala Ásia e África, ele não fala América Latina, né? E é curioso que na América Latina tenha tido, não só no Brasil, mas em outros países, essa recepção tenha sido tão importante, né? Ela varia, né? Eu acho que é bom lembrar, acho que o Paulo lembrou bem, né, dessa variação, né, de como essa recepção do Thompson, como o uso da obra do Thompson, mesmo a leitura da obra do Thompson, tem variado no tempo, né? E eu acho que essa variação tem a ver não apenas com algo interno às universidades, mas tem a ver com as dinâmicas da luta social. Né? E com isso eu não estou querendo ser fatalista, né? Mas acho que tem uma dinâmica ali nos final dos anos 70, início dos anos 80, quando tem um primeiro boom thompsoniano, por assim dizer. Obviamente aquilo estava conectado com a intensidade das lutas sociais daquele período e como aquelas lutas sociais eram lidas pela academia, por vastos setores do marxismo, e como que a inspiração do Thompson, a leitura do Thompson, parecia e dava um certo sentido para aquelas lutas que outras leituras não davam. Então acho que o primeiro boom thompsoniano teve a ver justamente, eu acho, com essa... teve mais a ver com os movimentos sociais do que com a academia, eu diria. Né? E a necessidade de compreender o que estava acontecendo na redemocratização brasileira, o impacto das lutas dos trabalhadores, dos movimentos sociais, do movimento negro. Né? Você só entende, a meu ver, você só entende o impacto da história da escravidão no Brasil por causa de 1988, por causa do que acontece ali nos 100 anos, né, da contra-celebração. Então, acho que depois Thompson, acho que nos anos 90, ainda tem talvez um segundo boom ali, que acho que está muito relacionado com a emergência do neoliberalismo. E aí, como que as leituras do Thompson sobre a emergência do liberalismo clássico lá no início do 19 nos ajudavam a entender. Não estou querendo ser um determinista social, né, o que acontece, mas eu só estou lembrando que esse nunca é só um debate acadêmico, nunca é só um debate da universidade, né? E acho que é verdade isso que o Paulo falou. Acho que nos tempos de hoje, Thompson virou uma marca, né? A gente é chamado de historiador thompsoniano, não sei o quê, porque a gente é historiador do trabalho, e virou meio que um rótulo. E aí, muitas vezes no sentido, nos embates disciplinares, né? Na universidade, etc., muitas vezes isso num sentido negativo, né? As pessoas usam, na verdade, para dizer que thompsoniano. Então é mais ou menos que nem os operários aqui, né? Meio ultrapassados, velhos, não sei o que. Acho que tem e mesmo, né, essa leitura que o Brian falou sobre o que acontece nos países do Atlântico Norte, também acontece aqui, né? Tem várias leituras, digamos, da ausência do que não está presente no Thompson, né? Então,
Claro, não tem raça, não tem império, não tem gênero, coisas inclusive que podem ser até contestadas em alguma medida, mas eu não quero nem entrar nesse debate exegético do que está e não está no Thompson, mas se perde, me parece, justamente isso que o Brian disse, assim, tanto acho que os fundamentais insights teórico-metodológicos que estão na obra do Thompson, para além daquilo que o Thompson está escrevendo, ou seja, a forma como escrever história, a forma como pensar a história, né? Me parece que aí sim muito influente no Brasil, mesmo em gente que não reconhece, mesmo em setores teóricos que não reconhecem isso, em setores subdisciplinares que não reconhecem isso, né? Mas enfim, toda a questão da narrativa, toda a questão de como isso então me parece que isso se de um lado, né, tem uma crítica, eu diria mais, todas as críticas são políticas, né, mas uma crítica mais que tenta enfatizar uma certa ideia de ultrapassado, né, que é uma crítica sempre ruim, porque é uma crítica meio assim, o que está na moda na história agora, né? Então vamos então o Thompson já passou, não gente, agora não precisa mais, está lá. Coisa que inclusive muitas vezes é feita por nós também, não? É algo um pouco presente no debate historiográfico brasileiro. Não quero botar o dedo em rixa para ninguém não. Mas nesse caso, né, especificamente no Thompson acontece. Por outro lado, você tem essa crítica muito que aí é no campo mesmo de gente que se coloca na perspectiva da história dos de baixo, grosso modo, vamos falar assim, da esquerda acadêmica historiográfica, que é uma crítica um pouco também, me parece, empobrecedora, porque ela é uma crítica mesmo que procura no autor uma totalidade que é impossível de ter. Você não tem nenhum autor que vai ter essa totalidade e deshistoriciza o autor. Várias coisas o Thompson não tinha mesmo como escrever, porque não estava no horizonte possível intelectual, simbólico, material para ele. Então é cobrar algo que da qual seremos cobrados por outras coisas daqui 30, 50 anos. Né? Então, assim, perder de vista a historicidade também das obras intelectuais. Né? Então, eu acho que no Brasil, digamos, a aldeia do Asterix que nós somos, ela se fortaleceu, num certo sentido. Embora de certa forma, a recepção do Thompson esteja num nicho, mas é um nicho que tem um certo peso nos debates historiográficos, muito porque acho que a gente aprendeu a lição dos nossos objetos, né? Então, dos nossos sujeitos. Então, nós nos organizamos em associação, nós criamos mecanismos de reprodução, de trazer jovens, né? Nós fomos esses jovens. Num tempo, acho que essa tradição se manteve, isso dá comparativamente, dá de fato um peso importante, acho, para o Brasil na discussão sobre Thompson, que se refletiu agora nesses 100 anos. Embora essa discussão esteja, digamos, num determinado nicho, mas ela tem um certo peso, sim, acho que tem uma importância. E espero que continue a ter nos próximos. Eu não vou estar no tanto tempo, mas que fique nos próximos 100 anos. Obrigado. Eu vou só reforçar uma coisa que eu estou com fome também, quero ir embora. Mas enfim, eu só quero dialogar e reforçar isso que você disse. Né? Eu acho que essa transformação mais recente, não tão recente, enfim, na historiografia do trabalho, pensar a questão da interseccionalidade, por exemplo, isso não fez com que a historiografia do trabalho no Brasil, em linhas gerais, abandonasse Thompson. Né? Para a gente é totalmente possível, né, dialogar, enfim, uma perspectiva que pense raça, classe, né, gênero, enfim, e outros elementos relacionados
os insights que Thompson nos proporcionou. Então, Na verdade... Não, eu já vou terminar também, mas assim, não, é porque eu acho, por que isso aconteceu? Porque esses insights já estão presentes na obra do Thompson, já estão presentes no debate da história social lá nos anos 60 e 70. Então, assim, o que muitas vezes é vendido como uma baita de uma novidade, e usa-se termos, conceitos para vender, e acho que por conta de algumas características de como a história social, a história social em geral se constituiu no Brasil, digamos, essa leitura mais contemporânea do Thompson, foi possível articular essas dimensões sem jogar o Thompson fora como em outros espaços, outras historiografias. Então acho que tem a ver com a força da obra do Thompson, mas acho que tem a ver também com a forma como a história social foi constituída no Brasil como sujeitos historiadores e sujeitos que eram estudados pelos historiadores já traziam essa dimensão lá atrás. Vou falar mais. Obrigado, agradeço. Deixa eu falar obrigado nele já. Muito obrigado. Passo a palavra aqui para a coordenadora. Bom, gente, vamos agradecer, né, as explanações, o debate. Acho que foi muito bom, a gente passou da hora porque estava bom, né? Estávamos no debate acalorado. Só frisar mais um pouquinho. Chamar a atenção que a gente colocou ali, já era para ter falado mais tempo, a publicação do dossiê, né, que o Paulo Fontes organizou sobre o Thompson, né, que saiu em fevereiro. E então está ali a referência, enfim, o caminho, né, o endereço ali para quem quiser buscar na internet. Frisar mais uma vez que o seminário está sendo organizado pelo Observatório da História da Classe Trabalhadora, grupo de pesquisa aqui da UF, com apoio, um apoio bastante importante, né, do INEP. E mais uma vez também chamar todo mundo para continuar o nosso debate à tarde e à noite, né, às 2h30 voltamos. É isso, gente.